Uma coisa é alcançar o sucesso, outra coisa é passar a viver pelo sucesso e deixar esse sucesso definir a sua identidade, principalmente porque o sucesso é muito difícil de manter. Tem pelo menos 3 grandes desafios em tentar permanecer no sucesso. O primeiro é que você precisa começar a lutar muito para continuar lá, tentando ser melhor que concorrentes, tentando permanecer nos holofotes, tentando continuar sendo interessante e chamando a atenção. Em segundo lugar, para estar em cima, você precisa agradar quem você não respeita, porque você precisa ou da massa ou dos críticos. É o dilema do político, não é? Você precisa do voto de pessoas que você acredita que precisa controlar. É como o candidato à prefeitura, falando que precisa do voto de gente idiota. Em terceiro lugar, você sempre vai lidar com o senso de ser um impostor. Não importa quão bom você seja no que você faz, porque ninguém nunca vai ser merecedor de tanta atenção. Desses 3 sentimentos, talvez esse é certamente o que eu entendo melhor. Eu vivo minha vida achando que vocês um dia vão me descobrir, que vocês um dia vão descobrir que eu fui alçado a um lugar que eu não mereço. Durante o dia, a semana, eu ouço as pessoas dizerem que eu prego muito bem, que meus livros são incríveis, que os vídeos as abençoam, e eu só penso que daqui a pouco, essa mesma pessoa vai descobrir que os meus livros são uma porcaria, que minha produção é meio ridícula, que meus sermões são tanto inúteis. Eu sei que esses são sentimentos comuns, mesmo em pessoas que fazem coisas boas, mas esses sentimentos lembram que, ao nos apegarmos ao sucesso, seremos tomados por sensações que vão nos esmagar. A gente acaba como o Zima ou como o Julian. Ou podemos tentar algo diferente, igualmente radical, mas talvez menos violento. Talvez a solução do dilema de Zima e de Julian seja voltar aos pequenos começos de modo mais saudável, sair do dualismo das muitas glórias humanas, aproveitar a presencialidade da vida e olhar para um propósito que está além daqui. Deixa eu explicar essas 4 coisas para você. Sobre voltar a pequenos começos. Eu acho que é muito saudável reencontrar o prazer de retornar ao idealismo dos inícios, sem necessidade de abandonar tudo o que temos ou o que somos. Hoje eu tenho viajado o Brasil, pregando em grandes igrejas, eu dei aulas e palestras em outros países, mas eu comecei meu ministério evangelizando estudantes de ensino médio. Depois que eu virei pastor de igreja, começou a faltar tempo para esse tipo de evangelismo. Mas não faz muito tempo que, depois de 8 anos, eu voltei a pregar numa sala de aula. Não tinha transmissão ao vivo. Nada que eu disse sairia daquela aula. Jovens cheios de possibilidade, me perguntando sobre como evangelizar melhor na escola. Era básico, era fundamental, era quase infantil e era lindo. Havia um brilho nos olhos quando perguntavam e um brilho nos meus quando eu respondia. Eu já preguei em eventos com 5 mil pessoas me ouvindo, câmera em grua me filmando, 300 mil pessoas ouvindo depois na internet os sermões, editoras pedindo para publicar o sermão, mas aqueles 20 adolescentes me ouvindo em um sermão de 15 minutos em uma sala de aula, onde eu não precisava me preocupar com nada além da vida daquelas 20 pessoas me ouvindo. Aquilo era o meu hambúrguer, era o meu azulejo de piscina. Tem um episódio de Suits, onde um dos advogados que deu tudo para ter o seu nome na placa da empresa, revela que gostava de sentar na antiga mesa dele, de quando ele era um mero associado. Talvez o problema do Zima é que ele não conseguia mais sentir prazer em limpar a piscina. Como um artista renomado, isso era talvez indigno dele. O Julian não podia mais servir hambúrgueres, mas nós, na vida real, nós podemos voltar aos nossos prazeres e objetivos iniciais. Eu gostava de evangelizar em escolas. E aí eu me tornei pastor, me tornei pregador, me tornei autor, comecei a vender cursos, ser dono de editora, patrocinado por grandes empresas. E eu só queria ensinar teologia na internet. Era isso, continua sendo isso. Abrir mão de parte daquilo que me tira da rota, então, mesmo que isso me deixe menos bem sucedido, não faz mal. É por isso que eu posso vir aqui, publicar em um canal menor, com views que não evoluem tanto. É por isso que o Mundo Copy pode continuar. Porque é fazer o melhor hambúrguer que eu posso, sem ligar em agradar críticos eruditos da alta gastronomia. Agora, sobre o dualismo das glórias humanas, o Zima e o Julian não podiam simplesmente deixar parte da glória dos seus ofícios, porque estavam presos nas expectativas de sucesso, fama ou dinheiro. Isso me lembra o livro que Julius Samuel Held publicou em 1905, chamado Rembrandt's Aristotle and Other Rembrandt Studies, onde ele interpreta a famosa obra de Rembrandt, conhecida como Aristóteles contemplando o busto de Homero, uma figura de óleo datada de 1653. A obra retrata o filósofo grego Aristóteles de forma introspectiva, com a mão direita, que representa o que é mais importante e valioso, repousando sobre um busto do poeta épico Homero. Sua mão esquerda, que normalmente representa o que é menos valioso, está posta em uma grande corrente de ouro. Aristóteles usa a roupa da alta classe renascentista. Usa medalhão, anel e corrente. É interessante que o quadro foi criado em um período em que Rembrandt enfrentava dificuldades financeiras. Se a pintura representa as próprias ansiedades de Rembrandt, ela explora o conflito entre o material e o espiritual, a honra e a riqueza. Aristóteles, com suas vestes ricas e medalhão, representa a filosofia aristotélica focada na lógica e no mundo físico. Ao contemplar o busto de Homero, ele reflete sobre o valor da poesia, da emoção e da sabedoria inata. O busto de Homero mostrava um homem que ficou para a história com seu valor e glória, enquanto Aristóteles estava vivendo em busca dos bens meramente materiais.
Aristóteles tem um ar contemplativo. Era o conflito entre duas glórias terrenas, uma imediata, a riqueza, e uma duradoura, a honra humana. De toda forma, Rembrandt representava um Aristóteles em luta entre duas glórias terrenas. Como cristão, eu acredito em outro tipo de glória, uma que não gera corrente de ouro nem busto de pedra. É a glória representada na música Alhambra, de Gerson Borges e Gladir Cabral, onde eles cantam: queria tocar os sinos da majestosa catedral, pensei em compor os hinos, pintar as faces do vitral, mas tu me fizeste olhar o chão e repintar os rodapés, silenciar em meio à sombra do jardim. Existe uma honra em se voltar aos trabalhos considerados menores, em repintar rodapés, em limpar piscinas, em cozinhar hambúrgueres. É o que Paulo fala quando diz que o corpo de Cristo tem muitos membros. Alguns membros têm mais honra, outros menos honra. Alguns são mais importantes e gloriosos, outros talvez soem menos. Mas todos têm o seu papel no reino e todos são usados pelo Espírito. Existem formas de se sentir usado pelo Espírito que só são possíveis quando silenciamos em meio às sombras do jardim. Mas em terceiro lugar, o Zima e o Julian não conseguiam aproveitar a presencialidade da vida. Isso é uma coisa que eu sempre lembro quando eu vejo um trecho do Clóvis de Barro Filho, que representa muito bem como é importante viver a vida presente. A gente não é educado para viver a vida onde ela está. A gente é educado para viver a vida onde ela não está. Ou quando você entrar na faculdade, você vai ver entra na faculdade, o primeiro entrou, professor disse, vai ter exame da ordem daqui 5 anos. 5 anos? Quer dizer, peraí, eu já estava há 12 esperando chegar. O cara podia dar um gostinho, dar aquela aula, né? Agora aqui a aula vale pela aula. O cara me joga para daqui 5. Aí você consegue um trabalho e o cara entra e diz, aqui tem 15 níveis, é o plano de carreira. E aí você pega e fala, velho, isso vai acabar com 80. É quando eu morro. Não vai chegar nunca, né? É a presencialidade da vida, né? Eu estou completamente aqui, que não é nem cá, nem lá, é aqui. E estando aqui, isto aqui exaure, preenche, completa, satisfaz, a ponto de eu não precisar escapar, nem para trás, nem para frente. É o momento de intensidade plena da vida em que o indivíduo está onde ele está. E, portanto, na exuberância da sua potência maior. Então, eu insisto, é preciso trazer a vida para onde ela está. É um trecho muito poderoso. Uma vez me perguntaram em uma mentoria com os funcionários de uma escola teológica que eu dava aula sobre como eu fazia para produzir tanto. Eu respondi que era sacrificando minha família e meus amigos. Eu lembro que eu falei de forma até um pouco exagerada e dramática. Eu disse, tem muito sangue derramado na minha família, em cada obra que eu produzo. Eu lembro até hoje da expressão do pessoal na mesa. Foi um choque generalizado. Mas a verdade é que muitas vezes, chegar lá cobra que você esteja pensando no trabalho enquanto brinca com as crianças. Você nunca tá onde você tá. Porque você sempre está no trabalho, sempre está em busca da próxima coisa. Eu sou grato a Deus, porque com o tempo eu consegui encontrar o lugar onde eu quero estar. Eu quero estar com minha esposa, quero estar com meus filhos, quero estar com a minha igreja. Eu não quero viver minha vida em busca do próximo quadro. Eu não quero viver minha vida em busca de agradar o próximo crítico. Quero servir a Deus e quero experimentar a presencialidade nos presentes que Deus dá no dia a dia. Por fim, nós só podemos escapar do destino de Zima e de Julian se vivermos nossos ofícios olhando para um propósito que está além daqui. A verdade é que nós precisamos de algo para além. Uma citação muito poderosa do filósofo italiano Giorgio Agamben, que praticamente encerra o seu livro A Comunidade que Vem, sempre me persegue quando eu penso sobre a realidade da vida. Ele diz que no momento em que percebes a irreparabilidade do mundo, neste momento ele é transcendente. Como o mundo é, isso está fora do mundo. O filósofo entendeu que o mundo é irreparável, que o mundo é insuficiente, que aquilo que o mundo é, isso está fora do mundo. O mundo não é algo que podemos reduzir a uma coleção de fatos e objetos presentes. A realidade da vida está fora do mundo, no sentido de que o significado ou a essência última do mundo transcende o que podemos observar ou experienciar diretamente nele. Mas só percebemos isso quando percebemos a irreparabilidade do mundo. Só aí, na irreparabilidade, é que o mundo se torna transcendente. Foi C.S. Lewis que disse a mesma coisa, de modo mais apologético, no capítulo Esperança, em sua obra Cristianismo Puro e Simples. Ele argumenta que criaturas não nascem com desejos a menos que exista a satisfação para esses desejos. Ele diz que o bebê sente fome, então existe algo como comida. Que um patinho quer nadar, então existe algo como água. Que homens sentem desejo sexual, então existe algo como sexo. E aí vem a famosa frase dele: se eu descubro em mim um desejo que nenhuma experiência deste mundo pode satisfazer, a explicação mais provável
é que fui feito para outro mundo. Se nenhum dos meus prazeres terrenos o satisfazem, isso não prova que o universo seja uma fraude. Provavelmente, prazeres terrenos nunca foram destinados a satisfazê-lo, mas apenas a despertar e sugerir o verdadeiro desejo. Então ele argumenta que o que devemos fazer com esse desejo não é desprezá-lo, não é deixar que ele desapareça, mas sim, devo fazer com que o principal objetivo da minha vida seja seguir esse desejo até onde ele me levar. Esse lugar é a presença de Deus, do outro lado da eternidade, onde encontraremos a satisfação que nenhum sucesso terreno poderá nos dar. C.S. Lewis é muito competente em considerar os desejos inatos que apontam para algo além da realidade física e material. Ele sugere que, assim como os nossos desejos naturais têm satisfações correspondentes, se há em nós um desejo profundo que nada nesse mundo pode satisfazer, isso só pode ser um indício de que fomos feitos para outra realidade, um outro mundo. Lewis propõe que os prazeres terrenos são uma espécie de sombra ou vislumbre do que realmente buscamos, que a verdadeira satisfação só pode ser encontrada nessa espiritualidade em Deus. Os nossos desejos não são vazios, mas indicam uma realidade maior, além do mundo material, e isso tem que afetar o nosso trabalho.